Prezados companheiros e companheiras, que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Nós hoje vamos refletir acerca de uma mensagem do livro Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. Essa mensagem está contida no capítulo 32 e o título é A Fé Vitoriosa. Me permitam nesse instante ler para que depois possamos fazer algumas reflexões. Destacava André certas dificuldades na expansão dos novos princípios redentores de que o mestre se fazia emissário, e se referia aos fariseus com uma amargura violenta, concitando os companheiros à resistência organizada. Jesus, porém, que ouvia com imperturbável tolerância e a argumentação veemente de André, asseverou tão logo se estabeleceu o silêncio: nenhuma escola religiosa triunfará com o Pai, ausentando-se do amor que nos cabe cultivar uns para com os outros. E talvez porque se manifestasse justificada expectativa em torno da mensagem de Jesus, ele continuou muito calmo. Na época da fé selvagem, 3 homens primitivos com as suas famílias se localizaram em vasta floresta e, findo algum tempo de convívio fraternal, passaram a discutir sobre a natureza do Criador. Um deles pretendia que o Todo-Poderoso vivesse no trovão. Outro acreditava que o Pai residisse no vento. E o terceiro, que ele morasse no sol. Todos se sentiam filhos dele, mas queriam a viva força, a preponderância individual nos pontos de vista. Depois de ásperas altercações, guerrearam abertamente. Um dos 3 se munira de pesada carga de minério, outro reuniu grande acervo de pedras e o último se ocultara por trás de compacto monte de madeira. Achas de lenha e rudes calhaus eram as armas do grande conflito. Invocavam todos a proteção do Supremo Senhor para os seus núcleos familiares e empenhavam-se em luta. E tamanhas foram as perturbações que espalharam na floresta, prejudicando as árvores e os animais que eles sofreram a flagelação, que o Todo Compassivo lhes enviou um anjo amigo. O mensageiro visitou-lhes o reduto na forma de um homem vulgar. E longe de retirar-lhes os instrumentos com que destruíam a vida, afirmou que os patrimônios de que dispunham eram todos preciosos entre si, elucidando-os tão somente de que necessitavam imprimir nova direção às atividades em curso. Explicou-lhes que os 3 estavam certos na crença que alimentavam, porque Deus reside sim no sol, que sustenta as criaturas, no vento, que auxilia a natureza, e no trovão, que renova a atmosfera. E com muita paciência, esclareceu a todos que o Criador só pode ser honrado pelos homens por meio do trabalho digno e proveitoso, ensinando primeiro a transformar os duros fragmentos de minério em utensílios para o trato da terra, nas ocasiões de sementeira. O segundo, a converter as achas de lenha em peças valiosas ao bem-estar. E o terceiro, a utilizar as pedras comuns na edificação de abrigos confortáveis, acrescentando em tudo a boa doutrina do serviço pelo progresso e aperfeiçoamento geral. Os contendores compreenderam, então, a grandeza da fé vitoriosa pela ação edificante, e a discórdia terminou para sempre. O mestre, então, fez pequena pausa e aduziu: em matéria religiosa, cada crente possui razões respeitáveis e detém preciosas possibilidades que devem ser aproveitadas no engrandecimento da vida e do tempo, glorificando o Pai. Quando a criatura, porém, guarda a bênção do céu e nada realiza de bom em favor dos semelhantes e em benefício de si mesma,
Assemelha-se ao avarento que se precipita no inferno da sede e da fome, no intuito de esconder indebitamente a riqueza que Deus lhe emprestou. Por isso mesmo, a fé que não ajuda, não instrui e nem consola, não passa de escura vaidade do coração. Esta mensagem, meus irmãos, nos convida a uma reflexão importante acerca da fé, mas não daquela fé declaratória, presente apenas na fala e no altar, mas fala da fé operante, a fé viva, que transforma e faz movimentar as potências da alma pelo trabalho no bem. A fé, como Jesus pregou, possui um poder inimaginável, a ponto de transportar montanhas, como consta no registro de Mateus, capítulo 17, versículo 20. E se desenvolve por meio do trabalho incessante no bem. Não há como adquirir a fé de uma hora para outra. Ela exige de nós esforço, dedicação e perseverança. Não é tudo que os tempos atuais estão exigindo de cada um de nós? Aquele que desenvolve a fé confia em Deus, no seu amor por nós e em sua providência. E sabe que por mais que as situações se nos apresentem tenebrosas, difíceis, sabe que Ele, o Pai de misericórdia, tudo vê e conhece as nossas necessidades. Além disso, confia em si mesmo, pois conhece seus próprios limites e a própria capacidade de ação. A fé, porém, meus irmãos, não pode ser confundida com presunção, e sim conjugada com a humildade, como nos fala o Evangelho, capítulo 19, item 4. Aquele que possui a fé deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. E no item 3 deste mesmo capítulo do Evangelho, nós temos a seguinte mensagem. Por outro lado, a fé legítima dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta confiança. Porém, é importante nós lembrarmos também o que diz o Evangelho, no capítulo 19, item 7, que a fé não se prescreve e muito menos se impõe. Ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Ou seja, o processo de aquisição da fé, meus irmãos, é trabalho árduo, é trabalho persistente, disciplinado na vontade. E isso não é obra de dias, é obra de séculos. Além disso, ninguém pode transferir a fé a outrem. Isso é tarefa que compete a cada um de nós. Diante dos desafios e obstáculos que a vida nos impõe, encontramos aí um excelente exercício de aquisição da fé, na fé em si mesmo e em Deus. Desta forma, conseguiremos aos poucos deslocar as montanhas que Jesus nos fala, que são as dificuldades, as resistências, a má vontade, o interesse pessoal e material, o fanatismo e, principalmente, o egoísmo e o orgulho, que são as grandes montanhas que impedem o nosso próprio crescimento. Recordando a mensagem inicial de Neio Lúcio, quando diz que, se guardamos a bênção do céu na fé que professamos,
Devemos realizar a obra no bem que nos cabe, lembrando que a fé que não ajuda, não instrui e nem consola, não passa de escura vaidade do coração. O irmão Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo 39, nos traz que a fé inoperante é problema credor da melhor atenção, em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem produtiva. Encerro lembrando da passagem de Jesus, trazida por Tiago no capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Trabalhemos, meus irmãos. Façamos da nossa fé a ação redentora para as nossas almas. Avante, irmãos. Que assim seja.